noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Ei, que saudade. É hora de polêmica, porrada e bomba. Seja bem-vindo a mais um Papo de Bola. Aqui a gente fala de futebol na linguagem do povão. Aqui o futebol é na linguagem que você conhece, que a gente conversa. Hoje um convidado tetracampeão do mundo. Dispensa qualquer comentário. Boleiro dos bons, comentaristas dos ótimos. Eu tô aqui com o nosso Paulo Sérgio. Boa noite, Paulão. Hoje vamos falar do Neymar. Tá preparado? Tem muita coisa do Neymar. Tranquilo. Corinthians e Flamengo hoje. Jogão, hein? Jogão, hein? Você tá triste, não tá? Eu tô preocupado. Tá. Mas vou dizer daqui a pouco te falo o resultado. Tá bom. Hoje vai pegar aqui, porque temos um corintiano e um Palmeiras. Vai, Corinthians, Coimbra. Vai, pega esse galo e mata esse galo. Todo dia tem esse porcaria desse galo, eu não aguento mais. Só não pode ficar em cima do muro aqui, viu? Aqui a gente tem que falar, não fica com esse negócio de não vou dar palpite não, porque eu não vi. Vai falar sim! E aí a galera participa como? Estamos aqui com o André Zizu, nosso Zidane da Zona Norte. Zizu Lucê, nem que nome de Zizu Lucê, dá um cacofo aqui pra falar que é brincadeira. Tá de olho na sua opinião? Vamos começar com o caso Neymar. Quero fazer uma proposta para você participar com a gente, você que está aí acompanhando o Papo de Bola. Me responde aí, nas redes sociais, manda aqui que o André vai ler pra gente, nas redes sociais da Rede TV. Depois de tudo que rolou com o Neymar, você pretende vaiar o Neymar nos amistosos da seleção na Copa América? André, como a galera participa do Papo de Bola com a gente? Conta aí, manda o seu comentário pra nós. Boa noite, Ed. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É isso mesmo. No Facebook a gente tem essa enquete se o Neymar será vaiado ou não na Copa América depois de todo esse caso que aconteceu. Nós estamos também ao vivo no YouTube, no Twitter com a hashtag Papo de Bola e no WhatsApp que vai aparecer na tela. Então vocês mandem as participações que eu vou lendo a todos aqui durante o programa. Vamos que atrás vem gente. Eu quero falar, é o seguinte, hein? Hoje, Rogério Caboclo, presidente da CBF, se manifestou sobre o Neymar. Ele disse que não existe nenhuma chance de Neymar ficar fora da Copa América. Ou seja, a direção da CBF já palpitou. Ontem a gente estava aqui, sai ou não sai, já palpitou. E falou também que confia totalmente no atacante. Vou aproveitar a experiência desse craque de bola, Paulo Sérgio, tetracampeão da seleção brasileira. Caso como esse, né, do Neymar, tira o foco dos jogadores da seleção, Paulão. Você que foi lá, viveu na pele, isso que eu digo, o ambiente da seleção. Prejudica a seleção? Pode prejudicar? Não vai prejudicar. Até porque em 94 nós tivemos aí uma contestação muito grande por parte da imprensa com alguns jogadores. E isso não afetou em nada e nós fomos lá e conseguimos um título tão esperado depois de 24 anos, o Brasil novamente campeão. Agora, a situação do Neymar é muito delicada, né? Nós temos aí o primeiro jogo, a estreia do Brasil contra a Venezuela no Morumbi, em São Paulo. E aqui a torcida é exigente. Aqui a torcida é muito exigente. Eu creio que no início, se a seleção brasileira começar bem, jogando bem, um futebol envolvente, a torcida não vai vaiar. Segundo tempo, se vier alguma coisa que a torcida já começa a ver que não está andando bem, aí começa as vaias. Ô, André, você disse ontem que também, exemplo do Paulo Sérgio, era contra o desligamento do Neymar. Você acha que isso pode atrapalhar, por exemplo, que a cabeça dele é polícia toda hora lá na Granja Comari, um depoimento marcado para sexta-feira, vai acontecer ou não? Não ficou definido ainda? Parece que já foi adiado, mas ainda não então, tem a data para a semana seguinte. A gente até entrou em contato com a delegacia, eles ainda disseram que o caso é de sigilo, não podem dizer, mas aparentemente era para ser nessa sexta-feira. Como ele está lá em Porto Alegre para o amistoso de domingo contra Honduras, fica para a próxima semana. Ed, e parece que o Neymar no domingo mesmo, após o caso, conversou com o Tite, chorou com o Tite e pediu para ele treinar, porque ele disse que a cabeça dele ficaria mais arejada ali, treinando junto com os companheiros para não ficar pensando só nisso. Eu acho que pro Neymar pode impactar um pouquinho, mas pro resto dos jogadores não. Que bom, tomara que esse menino ponha a cabeça no lugar, porque nós vamos falar de futebol, né, gente? O papo de polícia é com a polícia. Daí ele vai responder lá. Aqui a gente quer que ele esteja com a cabeça bacana mesmo, porque é um craque de bola. No campo, né, é imbatível. Fora dele, faz essas besteiras que a gente está acostumado a ver. Tem uma outra fala do presidente da CBF que eu quero debater aqui no Papo de Bola. Rogério Caboclo bateu no peito e garantiu Tite fica na seleção, que é uma outra polêmica também, que depois da Copa, Tite, né, ficou balançando aí. E essa Copa América é considerada para muitos como o divisor de águas para o Tite. Se perder, acho que ele roda. Mas o Caboclo disse que não, mesmo perdendo a Copa América. André, dá para confiar na palavra do presidente
de um dirigente aqui no Brasil? Você acha que se o Tite perder a Copa América, ele corre o risco de perder o emprego? Com certeza, né? E não dá para confiar em dirigente nenhum no futebol brasileiro. A gente eu já viu tenho até... experiência com isso. Pois hein? é. E a gente viu até com o Abel Braga também, né? Que foi contratado no começo do ano. O Flamengo queria o Renato Gaúcho, depois trouxe o Abel. Tipo assim, você é o meu treinador. Você é meu treinador, ninguém tem mexe todo o com respaldo. você. Tudo pra Ganhou o pular, Campeonato escutei isso aí. Carioca e não aconteceu nada. Então tem no grupo do Brasil, tem Bolívia, tem a Venezuela e tem o Peru. Se de repente o Brasil faz uma má campanha aí na primeira fase e é desclassificado, lembrando que desclassifica os 2 primeiros e os 2 melhores terceiros. Aí eu acho que o Tite roda e não tem essa conversa no dirigente. Ô, Paulo Sérgio, eu achei interessante o que você falou. É tudo papo furado, então. Ed, Sempre a mesma Fala com quem história. entende, né, é Brasil? brincadeira. Ô, eu tava como dirigente na federação, né? Aí, pá, recebi um convite do Red Bull. Pô, Paulo, vem pra cá, você quer ficar como coordenador, como treinador? Eu falei, pô, vou com uma experiência, Boa. vou como treinador, né? Pra ver, fizemos... Aí fiz peneira, tal, montei minha comissão técnica. Estudando, perdendo noite de Pô, sono. peneira, ainda fiz peneira. Tive, pô, Peneira de treinador, nem sabia que tinha tal, peneira. Não, peneira pros jogadores, achar os jogadores, porque não Achar tinha, o- começou do Ah, zero. pra conhecer Começamos o um projeto do zero da Red zero? Bull. Do zero, não tinha nada. E Eu você levava- era o técnico? Eu levando material de casa. Aí tal, ninguém mexe com você, Paulo. Ixi. Você é o treinador aqui, você Tem tem todo o respaldo. respaldo, segurança. Pô, aí um jogo, Paulo, vamos trazer uns jogadores. Eu falei, não, vamos continuar com esses jogadores aqui, porque... Já tô treinando. E eles, seguraram a peteca até agora. Vamos mandar os caras embora? Vou trazer mais outros jogadores? Não, vamos deixar esse cara aqui. Primeiro jogo, contra o Primavera, lá em Indaiatuba. Aí tal, dei uns gritos lá no jogo, lá no meio, no intervalo, pros jogadores, empatamos 1-1. No dia seguinte, me chamaram na sala. Obrigado. Ô, Paulo, sabe como é que é? Não dá pra ficar, tal, um relacionamento seco, jogo. Um jogo. Meu Deus do céu. Tá bom. Aí depois daquilo eu falei, não quero mais ser treinador. Olha só, você está Não. acompanhando os bastidores do futebol, porque esse cara aqui é brincadeira, tetracampeão do mundo, viajou o mundo, jogou nas 2 principais equipes da Alemanha, berço aí do futebol, a Alemanha que deu 7-1 no nós. Ele jogou lá. Então ele tá sabendo, olha como é que funciona, quer dizer, tudo papo furado. Então, o que o Colombo tá falando aí, na opinião dos nossos especialistas aqui, não deve se confiar, porque se Tite perder, o que você, o pessoal aí, o que tá dizendo? Deixa eu separar Acredita algumas... também? O André vai algumas- falar com a gente, eu vou falar do Corinthians, hein? Porque eu tô aqui com o Paulo Sérgio para falar do Corinthians. O pessoal ainda tá falando, Ed, das vaias do Neymar, Das né? vaias, né? No WhatsApp, o Ranilson Souza, lá de Recife, Pernambuco, conhecendo o brasileiro, com certeza o Neymar será vaiado. Ixi, é. Já o Gilberto Bazzi tá pedindo um abraço para São Gabriel da Cachoeira, cidade mais indígena do mundo, ligadão no papo de bola. Olha que nóis, legal. abração gigante aí. E o Sérgio de Ibicaraí, na Bahia, quem tem que julgar se o Neymar é certo ou errado é a justiça e não os torcedores na arquibancada. Boa, tamo com vocês aí, vamos torcer pro Brasil, vamos deixar isso de lado aí, que já deu o que falar também, né? Ele que responda na justiça as besteiras que ele cometeu, se é que cometeu, né? A justiça tá aí pra julgar isso. Hoje, vamos falar de futebol, que é o que interessa. Hoje tem o jogo que vai parar o Brasil, Flamengo e Corinthians no Maraca. Esse galo ainda vou dar uma porrada nesse galo. Seu time já parou o Brasil? Esse galo, meu time ele domina o Brasil. Já invadiu o Rio de Janeiro? Mas não vamos falar de ninguém vem por essa que você vai dançar. Porque vou falar uma coisa, não segue o líder, segue o vice porque o líder disparou. Então é o seguinte, tem Corinthians e Flamengo hoje, vai, marca aí, lá no Maraca, onde o Paulo Sérgio disse que ali ele faz o que quer, que ele conhece aquele tapete como ninguém. É o seguinte, vamos falar muito desse jogo aqui. Paulo, o Corinthians tem condições de virar o jogo na Copa do Brasil, porque o Corinthians perdeu o primeiro jogo, tá com um treinador em evolução e o Flamengo tá sem técnico porque o Jesus ainda não apareceu. Não, tem todas as condições sim, até porque se trata de um grande clássico. Nós já vimos em jogos passados, competições passadas, o próprio Corinthians ganhando no Maracanã. Eu já tive a possibilidade, lembra daquele gol do Neto lá? Ei. Do meio da rua, lembra, André? No meio naquele Golaço, jogo, né? nós ganhamos o Flamengo lá. Então o Corinthians tem condições sim. Até porque não dá para ficar pensando no que aconteceu lá atrás, caiu o treinador, a equipe tá ruim, a desentrosada. Não, é um jogo completamente diferente.
muito dinheiro envolvido. A Copa do Brasil hoje... 70 milhões para o campeão, né? Se começar desde o início. É um envolvimento muito grande. Mais então, de 3 milhões para cada classificação Cada fase. esse jogo. Põe na conta, lembra do Bahia? Faz a TED, Faz a lembra TED, do Bahia e se São Paulo? Faz a TED, hoje vai ter uma TED, eu não sei pra quem, se fica no Rio ou vem pra São Paulo. André, você tá nessa mesmo? O Coringão vira o jogo ou você acha que vai ser difícil? Eu acho que dá, sim, dá pra virar, vai ser um jogo muito difícil. Foi há 3 semanas, né? Aquele último jogo foi o último gol que o Corinthians sofreu, aquele gol do William Arão. Depois disso, tá há 4 jogos sem sofrer gols, mais de 50 mil ingressos vendidos pro Maracanã. E lembrando que no ano passado o Corinthians eliminou o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Então acho que tá em aberto, vai ser um jogaço. Jogaço mesmo, e vamos acompanhar amanhã, a gente vai trazer tudo sobre esse jogão. Bom, tem muita gente que aposta na vitória do Corinthians, como os nossos 2 especialistas aqui, pelo menos por 1-0. E se for por 1-0, aí, Brasil, decisão nos pênaltis. Tem o Cássio de um lado e o Diego Alves do outro. Ou seja, 2 especialistas pegadores de pênalti. André, pra você, quem é mais pegador? Cássio ou Diego Alves? Ed, o Cássio, por exemplo, é o segundo maior pegador de pênalti da história do Corinthians, atrás apenas do Ronaldo Giovanelli. Mas nessa disputa aí eu vou ficar com o Diego Alves, que ele já pegou mais de 40% dos pênaltis que batem contra ele. Então de 10, ele pega 4. Lembrando que ele já pegou pênalti de Cristiano Ronaldo e Messi. Então eu vou ficar com o Diego Alves nessa daí. O Paulo Sérgio já torceu o nariz aqui e falou que não era... O Ronaldo era o seu goleiro lá. O André veio com a estatística aqui, né? Não manja nada, né? Estatística, tá? É muito legal a estatística, mas é um jogo... Não é matemática, é futebol. É um jogo onde que, se nós formos ver, o Diego vai ter uma pressão tremenda jogando em casa. Né? E aí o Cássio, a pressão é bem menor se vai para os pênaltis. Então eu creio que a vantagem aí, os dois têm muita qualidade técnica, são excelentes goleiros, mas eu creio que está 50-50 aí. Lembrando que o Cássio pegou muito naquela final do Mundial, por exemplo, contra o Chelsea. Lembra? Foi o principal jogador do Corinthians, defendeu aquele chute do Diego Souza, importantíssimo. E o Clark, esse galo ainda vou dar uma cacetada nele. E o Cássio classificou o Corinthians, né, contra o Racing, né? Nós mostramos aqui na Rede TV, Corinthians e Racing. Foi para os pênaltis, o Corinthians reverteu o resultado, foi para os pênaltis, e aí o Cássio, vou falar uma coisa, que coisa. O goleiro nasce para pegar pênalti ou é muito treinamento isso? Porque treinamento. É treinamento, né? é técnica, é posicionamento, é observar os jogadores antes. Então o Cássio tem uma comissão técnica por trás dele que ajuda a observar os batedores, tanto ele como o Diego também. Então eu creio que hoje vai muito da qualidade técnica dos goleiros. Só para finalizar, palpite dos 3 sem em cima do muro. André, do jogo. Resultado de hoje? Só para eu Vou ter... apostar em 1-1. Ih, esse André, 1 vou a 1. falar uma coisa pra você, viu? E aí o Flamengo se classifica. Aí o Flamengo se classifica. 2-1 Corinthians. 2-1. Eu vou no seguinte, eu vou de 2-0, né? Flamengo. No Corinthians. Não, que é Corinthians. Só lembrando que não tem o gol fora, né? Essa Copa do Brasil não tem o gol fora e são. Então, se dá 2-1 pro Corinthians, vai pros pênaltis. Eu acho que é muito difícil e o Corinthians vai, né? Enfim, sei lá. Eu gosto do Carille, mas se passa aí, vem com moral, hein? Aí é difícil. Você tá Eu querendo gosto falar do Carille. Queríntians, mas você não quer falar nada de Corinthians. Não quer falar, você quer falar. Absolutamente nada. Você não põe a palavra na minha boca. Eu quero falar que eu gosto muito do Carille e nunca deixei isso muito bem claro aqui. Acho que é um técnico que nasceu pro Corinthians, como um Candinho para português. Lembra quando eu falei? Então o senhor não fica me pondo palavra na boca não, porque aqui é verde. Diga esse galo desse, eu não quero ver. Vou até mudar de assunto e depois eu volto para falar do Corinthians e Flamengo. Que coisa. Nossa, dá até um negócio aqui. Ó, tem uma campanha que tá correndo forte no Twitter, presta atenção. É a hashtag Vergonha CBF. Os torcedores do Santos estão pé da vida, bravos mesmo, porque a CBF não vai desconvocar o atacante Rodrigo. Ele não se apresentou à seleção olímpica, não era obrigado, fique bem claro isso. E o Santos teme que, se colocar o garoto para jogar, pode ser punido. Tem até um protesto comparando a atitude da CBF com o Santos e o Corinthians. Olha lá. Eu não entendi. Por que comparando isso? Falando isso, que não liberou o Rodrigo do Sub-20, não antecipou o jogo da Copa do Brasil, que assim ele poderia, até os estrangeiros poderiam jogar, e não mudou o jogo para Vila Belmiro. Já o Corinthians liberou o Fagner da seleção para jogar na terça. O Fagner e o Cássio jogariam hoje. O Fagner não vai jogar porque está machucado, né? Antecipou esse jogo para terça-feira, para depois eles poderem viajar. O Cássio, por exemplo, vai depois para a seleção.
E adiou também o jogo do Corinthians e Goiás, ou seja, o que não teve nessa última rodada do Ou fim de semana seja, do seu Corinthians. Paulo Sérgio, Não vou falar que não está vou sendo falar favorecido. porque tá escrito aí, entendeu? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Você que jogou lá, você que tem aí, né, não sei nem como, deve ter sofrido muito na infância para optar por isso. Enfim, mas aí, o que o senhor tem a me dizer sobre isso? O Corinthians sempre tem essa fama de favoritismo, de que é favorito, né? Já não consigo nem falar aqui, tô até me dando dor no peito, que ele é favorecido aí nos tribunais, em todo lugar. O que o senhor tem a me falar sobre isso aí que o Santos aí tá falando? Mais um time Eu penso muito, Ed, na questão de gestão, né? Então, sem dúvida nenhuma, se você tem uma boa gestão, você acaba colocando os seus jogos na data que é bom, que é pertinente para você, uma boa gestão, você vai adequando os jogadores, tendo relacionamento entre CBF, federações. Então, eu creio que esse relacionamento da gestão do Corinthians está sendo melhor do que com o Santos. Lembrando que o Atlético Paranaense também está muito bravo, porque o Renan Lodge, lateral esquerdo, também não pôde jogar por... A CBF não tem enviado o ofício também, ele jogou só por uma competição da Conmebol, né? Jogou a Recopa contra o River, mas o Campeonato Brasileiro, tanto o Santos como o Atlético Paranaense não vão colocar os jogadores em campo, porque podem ser punidos Então, depois. mas é aí que eu falo, né, dessa questão de gestão. Quem tem que, vou deixar o jogador de fora, mesmo estando com o jogador aqui, vamos conversar com a CBF, vamos definir. Mas o presidente falou que não vai liberar. Posso? O presidente falou que não liberou. De lado complicado. E não vale nada, entre aspas, esse campeonato, porque não é data FIFA. E é uma seleção olímpica. O campeonato, a próxima Olimpíada daqui 2 anos. Mano. Então dava para, né? Atrapalha o clube que paga o salário do atleta. Então, independente do Corinthians, do então Santos. libera o jogador. Né? Libera, jogar, deixa jogar, porque a gente quer ver o futebol ar. Depois esses caras vão tudo embora pra Europa e a gente fica com esses pé rapado aí. Tendo que assistir Corinthians e Flamengo. Dói pra caramba isso pra gente. Ó, Brasil, tem 2 imagens que eu preciso mostrar aqui no Papo de Bola. Põe na tela aí, por favor, esse vídeo que nós vamos mostrar nesse momento do campeonato de futebol, de futsal da Universidade Federal do Piauí. Tem a imagem? Tá aí, ó. Deu uma confusão grande. E a árbitra, Eliette Maria Fontinelli, do Paraná, por ordem da casa, deu cartão vermelho para o jogador Rodrigo Quixaba. Presidente, olha só, o presidente do Centro Acadêmico de Engenharia de Pesca, onde estava acontecendo essa, né? A reação dele foi absurda. 3 socos na árbitra. A gente mostrou aí, eu queria, se puder repetir, né? Porque eu estava dando as informações que eu acabei de receber. Ela registrou o boletim de ocorrência e a universidade está apurando o caso. Que absurdo, né, o Paulo Sérgio? Você que é amante do futebol e conhece as 4 linhas. Como é que você vê uma atitude como essa aí? Não é covarde, ridículo, né? Além de ser covarde, é ridícula, né? Eu creio que o respeito, a paixão, eu sei que o futebol, até o menino ficou até indignado, depois tem a mão ali na arquibancada. Então, essas coisas não podem acontecer. Chega, né? Nós estamos vivendo num país onde, é uma democracia, estão tentando ser democrático no país, mas se você dá um cartão vermelho hoje, você pode tomar um murro. Não, e a gente vê uma imagem dessa do Neymar, né? De uma mulher ridículo. teria sido agredida, estuprada. Está tendo um caso aqui que está repercutindo no Brasil hoje, está na manchete, em todo o mundo, por causa de uma possível, que não foi comprovada ainda, violência de um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, né? Então é complicado, meu. Então, e a gente vê uma imagem como essa, recente, né? Agressão contra a mulher, a gente fica realmente muito revoltado e prova que a gente precisa mudar esse conceito, ok? Tem uma outra imagem, Paulo Sérgio e Zidane, da Zona Leste, da Zona Norte. Veja só, Copa Leão, um torneio amador da cidade de Itumbiara, no interior de Goiás. O torcedor invadiu o campo para tirar satisfação com a bandeira. E veja só o que o Bandeira fez. Direto no queixo, o torcedor desmaiou na hora. Não precisa chamar, né, o VAR, que não precisa, né? Precisa passar o VAR. Isso daí, Paulo Sérgio, você que na sua época não tinha VAR. Nem tinha VAR. Já expulsão sumária, né? Para ver que o nocaute que ele levou, né, Brasil? Futebol não é isso, não é violência. A gente mostra essas imagens com muita dor no coração. E ali está o erro, parte dos dois, né? Até porque o torcedor não tem que entrar em invadir o campo e tirar, né, satisfação com bandeira. Empurrou o Bandeira e também o Bandeira não tem. Ele pegar e dar um soco na cara, deu um nocaute ali, hein? Brincadeira. Deu um nocaute. Então nós estamos vivendo um tempo, tá difícil. Voltamos para fechar 2 assuntos. Primeiro, os desfalques de Corinthians e Flamengo, jogão de hoje. Pode falar, André. Flamengo vem sem o Arrascaeta, o Cuéllar e também o Trauco, todos na Copa América.
O Corinthians, o Fagner está machucado, o Matheus Vital e Pedrinho na seleção lá no torneio de Toulon. E ainda tem o Matheus Jesus e Everaldo que já jogaram a Copa do Brasil. E o Mendes, que é uruguaio, e o Arauz, que também estão nas seleções deles. Mas isso não tira a grandeza do jogo. Você acompanha amanhã todos os detalhes. E afinal, o que o povão acha? Vai ser vaiado o Neymar aqui no Brasil ou não? No Facebook deu 60% no resultado da enquete que Neymar não será vaiado durante a Copa América. Vamos torcer para que isso aconteça. Eu quero agradecer demais a participação desse craque bom de bola aqui, o nosso Paulo Sérgio. Muito obrigado. Você sempre vai voltar aqui, porque a casa é sua. Obrigado. Valeu pelo... Pô, eu não sei nem como agradecer, porque esse cara é bom demais. Obrigado, André. A gente volta amanhã. Vai pro inferno, Corinthians. A gente volta amanhã. Nada. Olha o Galo, tá esse Galo. A gente volta amanhã com mais papo de bola. Fique com o Rede TV News. Obrigado, Brasil. Galera.